Afinal, o que aconteceu com Dark Deception? Pra quem não conhece, Dark Deception é um jogo de terror de labirinto em que você tem que coletar fragmentos de cristais enquanto foge de monstros bizarros, com uma jogabilidade muito parecida com o de Pac-Man, eu diria até inspirado. Criado pela empresa indie Glowstick Entertainment, ele é um jogo dividido em capítulos, com o primeiríssimo capítulo lançado em 2018. E esse é o problema que tá girando em volta desse jogo. O jogo está sendo feito há 7 anos. Por ser dividido em capítulos, ele leva muito tempo para ser feito, assim como, por exemplo, o Poppy Playtime, que tem um intervalo de 1 ano e meio para poder produzir um capítulo novo. E isso nem é quesito para ser qualidade, já que Poppy Playtime capítulo 4 levou 1 ano também para ser feito e foi bem fraquinho em relação ao terceiro, que demorou bem mais tempo. Mas o maior problema envolvendo Dark Deception, que pelo menos é minha opinião e a opinião de muita gente, não é o capítulo demorar bastante, e sim manter o hype. Porque se vocês já prestaram atenção, Poppy Playtime, mesmo ele demorando 1 ano para ser feito, ele consegue se manter no hype. Já Dark Deception, eles nem se esforçam, e eu vou comentar sobre isso no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para os seus amigos que eu quero comentar sobre o problema em volta de Dark Deception. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vito Takasu, e perdoem a minha voz hoje, a minha voz tá bem falha. Eu tava doente esses dias, mas eu já tô melhorando. Bom, como eu comentei no começo do vídeo, Dark Deception tá sendo feito desde 2018, mais ou menos uns 7 anos, e isso não seria um problemão. Porém, Dark Deception ele tá planejado para ser uma trilogia. Confirmado pelo próprio dono da empresa, o Vincent Lins, ele disse em uma live que Dark Deception vai ter mais 2 jogos contando a história. Teremos Dark Deception 2 e Dark Deception 3. E, mano, um jogo que tá planejado para ser uma trilogia, sendo feito desde 2018 nessa demora, é bem curioso, né? Mas por que exatamente o jogo tá demorando tanto? Bom, eu vou dividir esse vídeo em 2 tópicos. Um sobre spin-offs que a própria empresa Glowstick Entertainment lança, e o motivo do hype também, um hype que eles não conseguem manter. Eu assisti alguns vídeos de algumas pessoas falando sobre exatamente isso, a demora de Dark Deception, por que demora tanto. E foi umas pessoas que pararam de acompanhar, né? Hoje em dia não gostam mais do jogo, são mais haters, entre aspas. E, bom, eu vou falar aqui na visão de um fã. Eu, como um fã ainda do jogo até hoje, vou citar a minha opinião do porquê o jogo tá demorando tanto, beleza? Vamos lá então. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre os spin-offs específicos. Bom, durante o lançamento do capítulo 4, o Vincent ele também lançou um spin-off chamado Dark Deception Monsters Immortals. Um jogo Peak Battle Royale que você joga com seus amigos de forma online, né, pra se divertir com vários modos, vários mapas, DLCs e etc. Bom, enfim, esse jogo tem um problema que logo no começo. Primeiro que Monsters Immortals é um jogo pago. Onde já se viu o jogo online ser pago, né? O jogo base, não as DLCs, skins, esse sim pode ser pago, mas o jogo em si, eu não sei, provavelmente deve ter mais, né, jogos online que são pagos, mas eu acho muito bizarro, porque isso não atrai público, mano, não atrai a galera, tipo, vou ter que pagar pelo jogo base pra poder jogar online. Não sei, velho, eu acho isso muito estranho. Bom, mas eu entendo a existência do Monsters Immortals, porque o capítulo 4 de Dark Deception, ele tava sendo feito desde 2019. E, bom, tava demorando um pouquinho pra, né, ser produzido. Então, pra não deixar sem nada, o Vincent, ele criou esse jogo online pra, né, suprir enquanto ele desenvolve o resto do capítulo 4. Bom, então, Monsters Immortals, ele meio que revelou a identidade do nosso protagonista antes do jogo oficial, né, do jogo padrão. E eu acho que não era pra ser assim. E outra coisa, esse jogo, Monsters Immortals, foi o motivo
do capítulo 4 de Dark Deception ter sofrido vários adiamentos, vários mesmo. Quem acompanhou na época sabe, eu acompanhei, eu lembro disso de cabeça certinho, mano. O Vincent, ele sempre adiava o capítulo 4 pra poder fazer alguma coisa com Monsters Immortals ou alguma coisa que não tem nada a ver com o jogo. Era muito bizarro. Tipo, o próprio Vincent, o criador do jogo, ele já citou em várias lives que ele não é bom com datas. E ele meio que provava que é verdade, ele não é bom com datas, porque ele sempre botava uma data e depois adiava. E isso frustrava muito a fandom. Como, por exemplo, em um trailer antigão do capítulo 4, era pro capítulo 4 lançar em 2019. Depois ele adiou pra 2020, adiou mais um pouco, adiou pro final do ano de 2020 e não lançou. Um dos motivos do adiamento de 2020, inclusive, foi porque o lançamento de Resident Evil 8 chegou e ele simplesmente adiou pra não ofuscar o jogo. Tudo bem, eu entendo essa parte. Aí chegou 2021, demorou pra cacete, e então lançou finalmente remaster dos primeiros capítulos e depois de semanas o capítulo 4. Esse é um dos problemas do Vincent também que eu vou citar. O Vincent, ele provavelmente tem um problema de perfeccionismo, uma coisa que às vezes eu também tenho na hora de desenhar, que sempre que tá perto de lançar algum capítulo novo, ele decide fazer remasters dos capítulos anteriores, melhorar gráfico, melhorar animação, melhorar um monte de coisa só pra deixar mais bonito, mais dinâmico, só isso. E isso não seria um problema se ele não colocasse isso em primeiro lugar ao invés do capítulo novo, mano. Lança o capítulo novo primeiro, depois lança os remasters dos anteriores, mano. Não precisa ficar fazendo uma festança, remaster vem aí, remaster vem aí. E agora que a gente tá um pouquinho mais perto do capítulo 5, ele ainda tá trabalhando nos remasters dos anteriores. Toda semana ele posta uma foto mostrando que melhorou os gráficos e a textura dos bonecos. Mano, não precisa, cara. Na minha opinião, não precisa. Mas enfim, continuando na parte de spin-offs aqui. Agora, recentemente, ele anunciou e lançou Super Dark Deception. Um remake em que ele rebota Dark Deception, o jogo padrão, para uma versão mais pixelizada, né? Por isso que se chama remake. Você faz um jogo, refaz um jogo inteiro com os gráficos da geração anterior. E o jogo é bonitinho, os gráficos dele é bom, a gameplay é meio dura, o controle do personagem, os bosses são terríveis, é muito bugado os bosses. Cara! Olha isso! Quando eu tô stunado, o desgraçado vai pra cima, mano. Puta que pariu. Mas ele cumpre o que promete, que é ser um remake de Dark Deception padrão. Qual que é o problema desse remake em si? Ele também é dividido em capítulos. O cara decidiu lançar um negócio dele dividido em capítulos também. Cara, por que, cara? Por que, mano? Tipo, ele nem terminou o jogo base ainda, nem lançou o capítulo 5 pra fechar o jogo, né? Porque o capítulo 5 vai ser o último. Ele nem lançou, então pra que... Ai, velho, é complicado. Tipo, ele tenta manter uma agenda, né? Fazer uma agendinha do que lançar, só que é muito bagunçado. Primeiro vai ter o trailer do Super Dark Deception, depois vai ter o trailer da collab de Dark Deception com Fortnite, o trailer do capítulo 5 e depois lança Super Dark Deception capítulo 2. Aí, nossa senhora, irmão, quando que chega o capítulo 5, cara? Quando que chega? Então a gente já viu 3 problemas aqui. Ele tem problema com data, que simplesmente não consegue controlar as datas e acaba adiando o seu jogo principal. 2, ele não sabe controlar, né, os jogos spin-offs, que ele simplesmente prefere focar nos spin-offs primeiro do que no jogo base em si. E o terceiro, pra mim, que é o mais importante, que é o próximo tópico, que é... Bom, a minha maior crítica ao Vincent Levis, criador do jogo, é que ele não consegue criar um hype em cima do seu próprio jogo. Ele não consegue. Tanto que um inscrito comentou aqui, né, no canal, ele fez um comentário falando assim: pô, parem de cobrar os caras de Dark Deception se vocês são fã de Pop Ghost, porque Pop Ghost tá demorando pra caramba também, nem data tem, e o cara só fica enrolando. Bom, pra esse inscrito aqui, deixa eu falar uma coisinha. Olha, eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo. Eu concordo porque, sim, Pop Ghost tá demorando demais. O Kane Carter, o criador do jogo, ele tá
não lança nem trailer, nem um teaserzinho mostrando a gameplay, muito tempo, a data, não tem nem data também Pop Goes Evergreen, só que é o seguinte, ele tenta manter o hype do jogo através de teasers, né, algumas imagens mostrando prints do jogo, prints da gameplay, prints dos animatrônicos, como que eles estão, apesar de repetir vários animatrônicos, como o Monster Balloon Boy, se eu não me engano, que o pessoal ficou até enjoado, ficou muito bravo, nossa, para de mostrar o Balloon Boy, mostra os outros. Então sim, em partes é verdade, Pop Goes tá demorando demais, mas, na minha opinião, o Kenny Carter ele tenta manter o hype do jogo através de teasers, umas fotos, compartilhar fanarts do pessoal, enfim, ele tá online aí sempre que pode pra poder comentar sobre Pop Goes Evergreen. O contrário está acontecendo com Dark Deception, em que até hoje, desde 2021, quando lançou o capítulo 4, e já confirmaram o capítulo 5, não temos nenhuma imagem oficial do jogo, da gameplay, das fases, nada. Só temos dos inimigos, alguns inimigos e que ele nem revela muito, tipo, a gente não sabe o que esse inimigo faz, o que esse inimigo é, pra que serve, como que é a fase desse inimigo, a gente não tem nada de Dark Deception capítulo 5. E isso pra mim é um problemão, porque ele não consegue criar hype pro jogo, cara. Como que você vai hypar o capítulo 5, que é o último? É o último de Dark Deception, dentro da trilogia, cara, como que você vai criar um hype se você não compartilha nada e prefere focar nos spin-offs? Eu nem lembro qual foi a última vez que foi o último teaser do capítulo 5, mas o teaser do capítulo lá do Super Dark Deception foi tipo ontem. Então não dá pra... Cara, é complicado demais. Então, cara, de um dos vídeos que eu vi de algumas pessoas comentando sobre essa demora, é tipo, como que eles vão fazer uma trilogia com essa demora, mano? E outra, provavelmente os outros jogos, né, o Dark Deception 2 e o Dark Deception 3 vai ser em capítulos também. Então, mano, a trilogia vai terminar quando? Em 2030? 2040? Tipo, é uma coisa que eu concordo, tipo, demora demais também, cara. Aí, pô, fica difícil. E só um disclaimer aqui, que aparentemente tá tendo greve dos dubladores, né? Que dubladores estão contra a dublagem de IA lá nos Estados Unidos, então tá rolando uma greve, né? Uma manifestação contra isso e, bom, paralisou um monte de coisa, um monte de produção. E parece que Super Dark Deception tá no meio. E, se eu não me engano, essa manifestação tá rolando desde o ano passado. Por isso que Super Dark Deception tá enrolando pra cacete. Agora eu, como um fã, o que eu faria, né? Como eu faria essa agenda de lançamentos? Primeiro, eu terminaria o jogo base, né? Do capítulo 1 até o capítulo 5, beleza, fechou. Passou um tempinho, eu faria os spin-offs, né? Pra continuar o hype do jogo. Não lançar os spin-offs no meio enquanto o jogo ainda tá sendo produzido. Não. Tem que fazer depois que terminar pra manter o hype, cara. Porque senão fica uma bagunça. E enquanto o jogo tá sendo produzido, manter o hype com teasers, compartilhar fanarts do pessoal que me segue. E é isso, cara. É isso que tem que fazer, porque senão o seu jogo perde o hype e ninguém vai querer saber como que tá acontecendo agora. Muitas pessoas, muitos seguidores meus também no Twitter, falaram que simplesmente não querem mais saber de Dark Deception por causa dessa demora. Desistiram. Tá demorando demais o capítulo 5, então acabaram, não querem mais acompanhar. Diferente de mim, né, que eu sou um maluco que acompanhar até hoje. Mas acontece, cara. Muita gente desiste de acompanhar por não ter mais notícias. Mas é isso que eu queria comentar, falar com vocês, né, sobre essa demora desse jogo incrível. Eu acho um jogo muito legal, mano. A proposta é muito boa, a história é muito boa. Tô pensando em trazer um Vito Review desse jogo pra comentar a história dele, porque a história dele é muito boa mesmo. A história de Dark Deception é boa. Mas enfim, diga aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Por que tá demorando tanto? O que tá acontecendo? Por que se os spin-offs são necessários? Enfim, diga aí nos comentários a opinião de vocês que eu vou ler tudo, beleza? Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, eu só queria comentar mesmo sobre essa demora descomunal, que não faz sentido essa demora. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.